Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Josiane Silva, eu sou psicóloga e vim aqui nesse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre altas habilidades e superdotação. Eu vejo na internet, né, o quantas confusões são feitas sobre esse tema e o tanto que é importante a gente esclarecer alguns aspectos. Para você que às vezes fica em dúvida, às vezes fica pensando aí se você tem ou não, tem características, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que nós precisamos falar sobre isso é que altas habilidades e superdotação não é um diagnóstico. Não é uma categoria que você vai encontrar lá no DSM, no CID, né? Como o TDAH existe, como o autismo. Então, eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando, colocando, né, as altas habilidades por dotação numa categoria junto com TDAH ou com TEA. E, na verdade, não é. É muito diferente, né? E aí, o que que acontece nesse sentido? Se não é um diagnóstico, então o que seria? Seria uma característica, uma condição, né? Um aspecto muito importante do funcionamento cognitivo que aquela pessoa apresenta, ok? Então, se você ver aí alguém dizendo, ah, porque eu tenho um diagnóstico de superdotação, é mentira. Isso não existe. Ok? Outra questão, pelo menos hoje, né? As coisas podem sempre mudar, ciência tem sempre pesquisas, mas até hoje, 2025, janeiro, né? Que é o mês que eu tô fazendo esse vídeo, dia 20 de janeiro, não existe essa característica, não existe esse diagnóstico, desculpa. É uma característica do funcionamento cognitivo daquela pessoa, ok? Outra questão interessante da gente falar, né, que a teoria mais bem aceita nesse sentido é a teoria dos anéis de Renzulli, que coloca que existem três grandes campos a serem observados em pessoas que apresentam a superdotação e altas habilidades, que são três, né? Uma inteligência acima da média, então essa pessoa provavelmente ela precisa dos testes que medem QI, e geralmente esses testes vão afirmar que existe sim um desempenho acima da média. Essa pessoa ela tem que apresentar uma habilidade acima da média, e por assim dizer, habilidade pode ser habilidade musical, habilidade matemática, habilidade com gramática, com português, com línguas, né? Facilidade com línguas. O que mais? Acho que só, né? Pelo menos é o que me vem aqui. Então, e comprometimento com a tarefa. A gente fala de inteligência acima da média, habilidades acima da média e comprometimento com a tarefa também acima da média. Então, envolvimento com aquela tarefa. O quanto aquela pessoa ela mergulha quando ela está realizando algo ali. Ok? Mas essa característica, que seria altas habilidades por dotação, o que fica muito confuso é quando ela aparece em consonância com outras questões. Por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também apresenta superdotação e altas habilidades. A gente fala que essa pessoa tem uma dupla excepcionalidade. O que é muito interessante, né? E difícil de fazer esse diagnóstico. Outra questão também que é muito frequente, acho que até mais do que TDAH, é a pessoa que ela apresenta o TEA, que é o transtorno do espectro autista, junto com as altas habilidades e superdotação. Um exemplo típico, assim, bem acessível, é aquela série que tem no Netflix do pequeno Sheldon, jovem Sheldon, acho que é assim, né, que pronuncia que ele tem tanto a superdotação e altas habilidades, que ele tem lá habilidades para físico, né, matemático, e ele também tem algumas características do TEA. E o que que acontece? A gente tem ali nessa condição da superdotação e altas habilidades uma sensibilidade, a gente chama de defensividade tátil muito aflorada, que é uma capacidade de reação, de percepção, de estímulos muito grande, muito sensível, que confunde muito com TEA, né?
porque no TEA tem. Só que a diferença é que no TEA a gente tem a questão do déficit de reciprocidade. Então, quando a gente tem lá uma pessoa com diagnóstico do transtorno do espectro autista, necessariamente ela tem que ter um prejuízo na questão da socialização, para a gente caracterizar. Não vai ser apenas o critério de ser calado, de não fazer contato visual. Por isso que a avaliação neuropsicológica, nesses casos, é tão importante. E muitos médicos, eles solicitam essa avaliação para nós, neuropsicólogos, justamente para tirar a prova dos 9. Porque chega ali no consultório do médico, ele não tem ali os instrumentos que nós, neuropsicólogos, temos para metrificar, né? Por isso que é tão importante quando você vai fazer uma avaliação, aplicar testes confiáveis, testes bons, né? E a partir dessas testagens, da observação clínica, das entrevistas, da anamnese. Então, assim, a avaliação neuropsicológica muito bem feita, ela é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que a gente vai montando sobre o funcionamento cognitivo, comportamental que essa pessoa apresenta. E a partir dessa análise, né, muito que precisa ser muito bem estruturada em ferramentas sérias e científicas, a gente consegue elaborar um documento que a gente chama de laudo, um laudo de avaliação neuropsicológica. A partir desse laudo, a gente consegue demonstrar como que foi o desempenho desse indivíduo ali nos testes, e os médicos, neurologistas, psiquiatras, né, mais estudiosos que entendem os números, as testagens, eles vão aproveitar nesse laudo não só a parte da conclusão, mas também a parte toda da metrificação, que é bem interessante. Porque cada númerozinho que a gente coloca ali tem um significado, tem um parâmetro, para vocês terem uma ideia. Como que é feita a avaliação neuropsicológica, né? Nós aplicamos ali os testes e o resultado, o que que ele me conta? O resultado, eu tenho tabelas, eu tenho ali o que que foi feito de análises relacionadas às questões do desempenho, do que é esperado para aquela população. Então, eu pego o desempenho ali do meu paciente e eu faço uma análise comparativa com o desempenho de uma população semelhante. E assim, cada vez mais os testes estão evoluindo para traduzir aquela população. Então, recentemente, alguns testes já vêm essa divisão, né? Entre escolas públicas e escolas particulares, porque dá a diferença, né? Regiões do país, do Brasil, né? Então, assim, a gente tem testagens que relacionam só a região do norte, nordeste, sudeste, porque também é diferente o desempenho. Enfim, são testes extremamente sérios, científicos. Claro que tem falhas, claro que sempre a gente vai ter melhorias que podem ser feitas, né? Claro que o aplicador ele tem que ser muito bem treinado, ele tem que ter uma formação muito bem elaborada, né? Só para dizer o quanto é importante fazer um processo sério, né? Muito bem estruturado. Enfim, para a gente fechar esse vídeo, eu gostaria de dizer, né, que se você se você percebe algo semelhante do que eu falei, eu altamente te recomendo que procure uma avaliação séria, uma avaliação fidedigna. Aí você pode perguntar assim, Josi, mas como é que eu sei, né, que é profissional que eu fui é sério, o profissional que eu fui está fazendo um bom trabalho? Então, assim, você pode pedir tanto referências para os próprios médicos já estão acostumados a encaminhar. Provavelmente eles têm uma listinha lá de profissionais que eles confiam para encaminhamento. E ao fazer essa escolha, um cuidado que a gente tem que tomar é assim, questão de valores. O pessoal pergunta muito: nossa, é muito caro a avaliação. Mas é porque tem um custo do trabalho desse profissional, da elaboração, da correção e da compra desses testes, né, que ele vai aplicar. Por isso que existe esse valor muito oneroso, mas você não vai fazer sempre, né? A avaliação neuropsicológica é um investimento. E é como se fosse um exame ali muito bem feito sobre o seu perfil cognitivo.
ok? Então, assim, o que que eu acho muito de prejuízo, né? Que a pessoa que tem esses sintomas não procure. Ela pode passar uma vida inteira frustrada. Por quê? Na minha experiência, dos casos que eu já fiz o diagnóstico, que realmente se tratava de uma superdotação, de altas habilidades, a gente pode imaginar que essa pessoa é feliz, né? Ah, porque ela tem lá um desempenho muito alto, ela é extremamente bem-sucedida no que ela faz, vírgula. Porque a nossa população, a nossa sociedade, ela tem uma tendência a equiparar na média, né? Da média ter mais relevância do que ali as discrepâncias. Então, quando a gente pega ali o que que é comum? Ah, é comum uma inteligência dentro da média, é comum determinados comportamentos, é comum, vamos falar assim, você não ter grandes reações, percepções ambientais, alimentares. E aí, a pessoa que sai desse comum, ela sofre também, ela sofre desde criança. Então, pela minha experiência, essas pessoas, muitas das vezes, elas chegam em muito sofrimento, já passaram por quadros de ansiedade, de depressão, de tentativas até de suicídio. Por quê? Porque elas olham para fora e se acham diferentes. E nem sempre o diferente é visto como algo bom, né? Infelizmente, nós temos essa questão. E aí, essa pessoa, quando ela descobre que o que ela tem, na verdade, é uma superdotação, por assim dizer, que ela tem uma capacidade cognitiva muito alta e que ela, na verdade, ela estava era discrepante da grande maioria e por isso ela sofreu tanto, sofreu bullying, sofreu preconceito, dificuldades às vezes de se conectar socialmente, falta de paciência às vezes com outras pessoas que não entendem as coisas tão rápidas quanto ela entende, e aí a sociedade vê isso como arrogância, enfim, uma série de problemas que advêm da questão da superdotação e altas habilidades. Então, é muito legal, né, que você que tenha essa dúvida, procure uma avaliação, procure um diagnóstico, procure ali um profissional sério para esclarecimentos mesmo, para autoconhecimento. E outra, é genético, né? Então, assim, a tendência que a gente tem de ter filhos também com altas habilidades de superdotação é altíssima. E quando você descobre isso na infância, gente, é um achado. É muito bom descobrir isso na infância. Porque isso te dá recursos, isso te dá condições de reverter histórias, né? Eu tive uma paciente que ela estava com um diagnóstico equivocado de TDAH, né? Quando nós fomos fazer a avaliação, nós descobrimos que ela não era TDAH, ela não tinha o TDAH. O que ela tinha era o TEA junto com superdotação, né? Então, se tratava ali de uma dupla excepcionalidade. E essa criança com 7 anos de idade. Então, munido, né, dessa avaliação, desse laudo, essa mãe foi atrás. Foi atrás de matricular essa criança numa escola que recebesse melhor essa criança, que tivesse mais condições de dar o que que ela precisava, porque ela também sofre, né, na escola. Foi atrás de aulas de habilidades musicais, expressão corporal. Então, foi uma família, assim, que foi muito feliz naquele diagnóstico, aquele laudo, porque ela teve condições de reverter, né? Porque essa criança, ela entendia tudo muito rápido e ela perdia o foco da atenção. Então, a escola já tinha categorizado ela como um TDAH. Ah, ela tem TDAH. Eu tive a experiência de ir até a escola, de falar com professores, né? E também tem isso na avaliação, né? A gente também vai até a escola. E na conversa com a professora, com a direção dessa escola, eu achei muito interessante, assim, a rotulação no sentido, ela tem TDAH, então ela não aprende. E, gente, a menina sabia tudo, né? Ela estava absorvendo aquele conteúdo com muita facilidade. Só que logo ela perdeu o interesse. O que que ela ia fazer? Passear, conversar. E isso se assemelha muito ao transtorno de hiperatividade, né? Déficit de atenção nem tanto, mas hiperatividade. Então, assim, aquela família, ela teve condições de mudar a vida daquela criança, né? Então, fica aqui meu recadinho para você, que é adulto, que tem essa suspeita, ou então você que tem filhos, né, que tem essa suspeita, para que procure essa avaliação, ok? Deixo aqui meu grande beijo para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!